Acorda, sucupira! Bom dia, brasileiros e brasileiras, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este Acorda Sucupira de 10 de dezembro de 2024, terça-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e vamos falar um pouquinho hoje sobre o que afinal está acontecendo com o pacote de gastos, né? A gente chegou a falar disso um tempo atrás, uma semana e pouco atrás, que tudo dependia da liberação das emendas. Falei na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, logo após a decisão do Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e agora ministro do STF, que a gente tinha um probleminha que a Câmara e o Senado não tinham gostado da decisão do Flávio Dino de impor regras mais austeras aí às emendas parlamentares. E isso causava um problema, mas que a gente acreditava, né, digo eu aqui nesse caso, que o governo resolvesse esse problema com o Flávio Dino. A AGU pediu o tal dos embargos declaratórios lá, que é uma forma de você tentar dar uma flexibilizada naquilo que foi falado, e o Flávio Dino deu de ombro e não quis nem saber. Agora, e aí, isso tudo aconteceu ontem, né? É, essa repercussão foi toda ontem, por isso, ontem os juros voltaram a disparar, os juros futuros, e a curva futura de DI já precifica, então, um aumento da Selic de 1 ponto percentual para esta reunião que acaba amanhã do Copom. Começa hoje, né, do Comitê de Política Monetária, e acaba amanhã, o que levaria, então, a taxa Selic de 11,25 para 12,25. Aí vocês vão falar, mas Rodrigo, ontem mesmo você falou que acha que aumenta só zero, só não, né? Aumenta 0,75 ponto percentual. Continuo achando, viu? Isso não impede que eu esteja errado. Afinal de contas, eu não sou membro da diretoria do Banco Central, não faço parte do Comitê de Política Monetária, então quem define são eles espero que sejam muito mais inteligentes que eu e saibam se precisa de mais ou menos. O fato é que as coisas pioraram muito em função dessa conversa toda, tanto o Senado quanto a Câmara, tanto senadores quanto deputados, insatisfeitos com essa história das emendas. E o Lula ontem à noite fez uma cirurgia, já vou falar disso, mas o Lula ontem fez uma reunião com o Lira e com o Pacheco, né, presidente da Câmara e do Senado, respectivamente, para falar que, olha, não, a gente vai soltar umas normas aí para liberar 3 bilhões, 4 bilhões de reais que estão parados aí para as emendas que ainda não foram liberadas para resolver essa querela. Isso faz com que hoje o dia amanheça com algum otimismo com essa história de que as votações do pacote de gastos, que embora ruim, sejam andem, né? Sejam levadas à frente. O Arthur Lira parece que ficou de indicar os relatores hoje ainda, em função desse acordo. Mas lembrem-se, tem que ter essas portarias, esse decreto que libera o pagamento das emendas. A ideia do governo é que, segundo alguns técnicos lá, não, essa decisão do Flávio Dino, que está muito preocupado com a transparência das emendas, só vale a partir do ano que vem. Então, para esse ano, a gente pode garantir as emendas sem transparência mesmo, né? Então, na verdade, ninguém está preocupado com isso. Isso foi utilizado desde o começo como uma forma de chantagem. Primeiro, uma chantagem do Congresso com o governo e depois do governo quando acionou a justiça para tratar desse assunto contra o Congresso. E aí ficou todo mundo nesse impasse e agora a gente está aí a 2 semanas do fim da legislatura, desse ano legislativo e precisando aprovar o pacote de gastos, a reforma tributária, que ontem o senador Eduardo Braga apresentou o relatório dele da reforma tributária lá no Senado, mas não leu na CCJ por falta de quórum, e essa falta de quórum, isso é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Ah, não, mas o deputado não estava lá, o senador não estava lá, mas ele não estava porque não estar também é um posicionamento político. Então, não ir
à CCJ, por exemplo, ontem, foi um posicionamento mostrando para o governo que está todo mundo, como é que se fala, insatisfeito com essa história das emendas, né? Então, o Congresso está esperando as emendas estão esperando o Planalto, e o Planalto está assistindo dólar e juros dispararem, né? Ontem, além disso, teve um pouco de repercussão sobre o Boletim Focus, que não dá para levar muito a sério também. O Boletim Focus não é exatamente um grande oráculo, mas o Boletim Focus finalmente corrigiu. O Boletim Focus, para quem não sabe, é uma pesquisa do Banco Central feita com agentes econômicos que preveem aí, ou que mostram quais são as expectativas deles para alguns indicadores financeiros, PIB, Selic, IPCA e mais alguns. E ontem, finalmente, o Focus colocou o IPCA acima da meta, colocou a Selic em 12% no fim do ano, e isso também, obviamente, repercute um pouco no mercado e repercute nos juros, né? É engraçado, inclusive, se você pegar o último IPCA de 2023, né, que saiu no dia 2 de janeiro, se não me falha a memória, de 2024, você tinha uma expectativa para o final deste ano de Selic a 9%. E a gente vai fechar provavelmente não, no mínimo com 12% ao ano de Selic, né? Quer dizer, a Selic que cairia durante esse ano subiu durante o ano, e o PIB, por exemplo, que estava em 1,5, tá, vai fechar o ano aí para cima de 3%, né? O IPCA era de 3,9, vai fechar o ano provavelmente acima de 4,5, acima do limite da meta. Então, assim, não dá para levar muito a sério. Afinal de contas, prever o futuro, né? Como diria, se não me falha a memória, Pedro Malan, o futuro tem por ofício ser incerto, né? Então, não tem como a gente dizer o que vai acontecer daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas, né? Você vê, ontem à noite o Lula fez essa reunião com o Pacheco e o Lira, e um pouco mais tarde foi encaminhado para São Paulo para uma cirurgia de drenagem de, no, no, no crânio, em função daquela queda, daquele acidente que ele teve doméstico um tempo atrás. Está internado agora, a cirurgia parece que foi bem, zero problemas. Está saindo do pós-cirúrgico, ainda anestesiado, segundo assessores, mas você nota, né, que a vida é sempre essa coisa que a gente não tem como ter certeza de nada. Porém, no nosso caso específico aqui, voltando, a gente tem então a reunião do Comitê de Política Monetária. Eu continuo acreditando no 0,75, até porque se sair essas medidas para a liberação das emendas, você deve ter uma melhora no mercado quase que automática no dia de hoje, né? Ontem os juros futuros subiram muito, acabaram pressionando aí essa curva. As opções de Copom, que são aquelas apostas que o mercado faz na decisão do Comitê de Política Monetária, as apostas em 1 ponto percentual de alta subiram vertiginosamente. Agora a probabilidade, de acordo com essa precificação, seria de 60% de uma alta de 1 ponto percentual contra 28% de uma alta de 0,75 ponto percentual. Então o mercado aí praticamente todo precificando uma alta de 1 ponto percentual no Copom de amanhã. Acho que ainda não parece ser o que o Banco Central faria, e até deixaria o Galípolo numa situação muito, muito desconfortável, digamos assim, de ter topado um aumento de 1%. E se ele não topa e o Banco Central sai dividido, é pior ainda, porque aí vai voltar aquela desconfiança de um Banco Central que, com os indicados do presidente Lula, seria mais leniente com a inflação, né? Não levaria os juros até onde tem que levar para causar uma retração econômica, né? E isso me lembra um outro ponto muito interessante. Se você olhar para o PIB do ano que vem, segundo o Boletim Focus, o PIB estaria em 2%, mas os juros esperados para o ano que vem passaram de 11,50 de um mês atrás
para mais de 13, né? 13,50 agora nessa última pesquisa. Quer dizer, os juros dispararam 2 pontos percentuais, mas o PIB continua onde estava, né? Obviamente, os economistas estão vacilando bastante nessa história do Focus, porque ou eles acham que os juros não vai ter efeito nenhum no PIB, né? Se o PIB continua do jeito que estava, até subiu um pouquinho marginalmente ali de 1,96 para 2, né? Então você está aumentando os juros muito, né, fortemente, e a atividade econômica não está respondendo como deveria responder a uma política monetária restritiva. E se ela não responder a uma política monetária restritiva, a política monetária tem que ser ainda mais restritiva, né? O tal do custo dos juros. E os juros teriam que ser ainda mais altos se o PIB não cair. Então, talvez a gente vá ver aí um PIB muito mais fraco ano que vem, ou um juro muito mais alto, ou uma inflação disparando, né? Se o PIB subir um monte e os juros não acompanharem tentando segurar esse PIB, aí a gente vai ver uma inflação ainda pior. Então, esse é o 2025. Eu até pretendo falar nisso no Esquina Sucupira sobre previsões e etc, né? Um ano é muito tempo, é muito difícil de a gente prever, mas dado o que a gente tem hoje, vamos ver o que é possível olhar para o ano que vem e imaginar o que pode acontecer. E também dar uma olhada em como foram as previsões do ano passado, né? Como é que elas chegaram, né? Como é que elas envelheceram nesse 2024, se envelheceram bem ou envelheceram mal. Bom, aí você vai falar, mas Rodrigo, tá tudo ruim, por que que a bolsa subiu então 1% ontem? Bom, a bolsa subiu em função da China. A China também está prometendo novos estímulos a partir de 2025, tá? Só queria lembrar o seguinte, a China tem prometido isso já, não exatamente esses estímulos de agora, mas tem prometido ajudar a economia, etc e tal, mas isso não tem acontecido, não na magnitude que precisa e tem frustrado o mercado seguidamente, né? Bom, ontem, de qualquer maneira, com esses anúncios da China, as empresas exportadoras de commodities acabaram puxando o índice para cima, que subiu aí 1%. O dólar subiu marginalmente para 6,9, novo nível recorde, mas como o dólar contra as outras moedas do mundo enfraqueceu, ter subido aqui é um mau sinal, obviamente, mas a gente sabe exatamente por que que isso está acontecendo, mas subiu bem pouquinho em função dessa falta de força do dólar no exterior. Beleza? Então, hoje ainda tem IPCA, mas é aquilo que eu falei ontem, ele deve arrefecer um pouquinho, mas não deve mudar o que o mercado está esperando aí para juros e para dólar, porque isso depende muito mais do avanço dessas medidas fiscais no Congresso Nacional. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã se tudo der certo. Bons negócios a todos e força Sucupira! Acorda, Sucupira!